O Benjamin Netanyahu ele vem falando há muito tempo, olha, o Irã está produzindo, o Irã está fazendo, tem arma lá. Só que o Ocidente, os Estados Unidos, não tem uma experiência muito boa com esse tipo de especulação. Porque falaram que o que atrapalhava o Iraque era o governo de Saddam Hussein. Invadiram lá o Golfo e na segunda vez resultou na morte de Saddam Hussein e não encontraram armamento nuclear. Pelo menos o relatório oficial do controle nuclear não encontraram. Então os Estados Unidos, quando vem para essa baila, já vamos colocar isso daqui a pouco, e quando tem essa narrativa de uma possível existência de armas nucleares em um país do Oriente Médio, isso já tem os seus percalços. Já tem uma visão um pouco mais temerosa da possibilidade disso, porque a experiência anterior não é boa. E com exceção dos Estados Unidos, nenhuma outra nação dá tanto crédito ao que Israel fala, né? Então também tem essa questão também. Israel está cercado. Israel hoje sempre foi, né? Mas hoje particularmente é uma nação sitiada. Sitiada. Então assim, quando eles falam, realmente é o que a gente estava falando da proposta de trazer aqui o mais neutro possível, né? Vamos falar dos fatos, o mais neutro possível. Isso, e é fato. Mas tem essa questão. Mas tem essa questão de não dar, né? Não dão muito ouvido ao que Israel fala, com exceção dos Estados Unidos, por isso que os Estados Unidos cuida até um pouco mais. E é bom você falar nisso, né? É bom você falar nisso, porque vamos falar também qual que é o interesse dos Estados Unidos, porque a maioria das pessoas escuta as notícias, mas a maioria das pessoas não sabe por que os Estados Unidos se envolvem nos negócios. Mas por que os Estados Unidos estão aqui na América vai se envolver lá? Isso para nós que temos um pouco mais de contato com a palavra, de contato com essas realidades, nós conseguimos organizar melhor, mas a maioria das pessoas não consegue entender porque isso não é uma coisa que é muito falada. Né? Então, voltando aqui para a gente ver o raciocínio anterior, então Israel está cercada e o Irã ele vai manipulando isso. Né? Então, falando do armamento nuclear do Irã, o que preocupa? Temos duas questões aí. Temos a questão política interna de Israel, não sei se você está sabendo e se as pessoas que estão ouvindo estão sabendo, mas o governo do Benjamin Netanyahu quase caiu agora. Por quê? Porque os muçulmanos, os judeus ortodoxos, que são um número expressivo da população israelense, eles não servem o serviço militar por questões religiosas. Mas o partido do Benjamin Netanyahu, o Likud, ele obriga, e tem até vídeos aí na internet de possíveis agressões do povo, do partido, dos que se afiliam ao partido, agredindo os ortodoxos, obrigando eles a servirem. Aí o lado de lá vai questionar o quê? Ué, isso não é antissemitismo de vocês mesmos? Né? Então o país dentro também não está no momento muito harmonioso. Isso né? A divisão ali, uma divisão muito grande ali. Tanto é que a votação foi de 61 a 53, passou por isso. Porque o partido dele era o maior, então também ele não teria sido. Sim, mas os outros dois se aliaram. Os outros dois que são da ortodoxia se aliaram para tentar derrubar. Aí ia dissolver o parlamento. Se dissolve o parlamento, o Netanyahu cai. E apenas dias depois vem esse ataque de Israel ao Irã. Aí o outro lado vai questionar, já que estamos trazendo tudo, a gente também não pode só ver o lado como se a gente estivesse somente do lado de Israel. A gente tem que ver tudo. Lógico, nós somos cristãos, nós sempre vemos Israel, a Terra Santa, como o termômetro bíblico, o termômetro dos acontecimentos. Né? Eu amo o Estado de Israel, eu amo a cultura judaica, sou cristão, tudo isso. Mas a gente também a gente também não pode ignorar os fatos. Tirar a lente da geopolítica. Exatamente. Também, né? Então ali o Netanyahu estava prestes a cair. E logo depois ataca o Irã sobre esse pretexto de arma nuclear. Mas por que só agora? Por que não antes? Porque nisso tudo, depois vamos falar dos Estados Unidos, a gente pode até começar já a falar. Com vontade. Por que então que os Estados Unidos eles têm essa proximidade e compram a briga de Israel, apoiam o Estado de Israel? Por quê? Porque isso tem caráter ideológico?
tem caráter geopolítico, religioso e financeiro. E estratégico, né? Tem a questão do geopolítico. O Israel igual a quando, semelhantemente, como a terra do Afeganistão ali foi alvo do militarismo soviético, e quem armou os Mujahideen foram os Estados Unidos para fazer frente contra a União Soviética. Então a Guerra Fria ainda deixa suas marcas, né? Então o envolvimento dos Estados Unidos nisso daí começa quando? Começa no período pós-Segunda Guerra. Por quê? O povo judeu tem um histórico bíblico de viver cativeiros. Cativeiro egípcio, cativeiro babilônico, cativeiro assírio. E depois a história andou, invade, briga, mata, tudo isso. E a história anda muito. E já lá na Segunda Guerra Mundial foi o que a sociedade contemporânea considera como sendo a pior da fase dos judeus, que foi o Holocausto. Tem pessoas que negam. Tem gente que diz que o Holocausto não existiu. Negacionismo é uma mesmo realidade. Com todas as imagens, né? Museu, tudo. Mas então o Holocausto foi uma realidade muito triste. Então o povo judeu ele é um povo escaldado. Vou ali e volto aqui, rapidinho. Por que, na sua opinião, há essa não aceitação, essa não aceitação dos fatos? Né? Não aconteceu com tantas provas com o museu lá mostrando tudo. Porque não é só por parte de pessoas, é por parte de nações. Essa não aceitação. Não houve holocausto. Porque para muitas pessoas negar o óbvio é uma maneira de se proteger. As pessoas não querem enxergar uma realidade. Porque o mundo estava... As coisas aconteceram no mundo. Naqueles dias o amor vai esfriar. É mais fácil dizer que não existiu. Não, isso é uma invenção para poder fazer eles de coitadinhos. Isso é uma narrativa social. Como fazem com os judeus, fazem com muitas outras minorias. Sim. Brasil então as narrativas sociais falaciosas, elas vêm para desorganizar e para desacreditar mesmo. Mas por quê? Porque as pessoas que desacreditam dos fatos é uma maneira de elas dizerem para elas mesmas que elas não precisam ter compromisso com a realidade. Então é mais fácil ter a consciência, né, para cá, né? Uma exigência moral da consciência, porque onde estavam as nações que não estavam vendo aquilo? Né? Exatamente. Então lá na Segunda Guerra Mundial houve esse holocausto. Então o povo judeu foi um povo que ficou em condições terríveis. E a promessa de Deus? E a promessa? Onde fica a promessa? Não está escrito na Bíblia também que nós devemos nos submeter às autoridades? Quem estabeleceu o Estado de Israel em 1948 foi uma autoridade, vindo logo depois da Segunda Guerra. Então a Segunda Guerra, os Estados Unidos eles emergem como uma superpotência global. Vão lá, entram na guerra, vencem a guerra, tanto é que o Conselho de Segurança da ONU é composto por 5 países: Estados Unidos, França, Rússia, Reino Unido, que foram quem ganhou, e a China por entender que tem grande influência lá no Oriente, que é uma superpotência. Então o Conselho de Segurança da ONU é composto desses 5 países, e vamos falar do Brasil. Mais adiante nós vamos falar do Brasil e do posicionamento do Brasil frente a esse conflito Israel-Irã. E de repente, por que desse posicionamento? Porque o Brasil almeja uma dessas cadeias permanentes. O Conselho de Segurança da ONU, que é um órgão composto por muitas nações, mas 5 são permanentes. A gente vai ver isso depois. E o Brasil tem interesse, né? Então logo depois disso começa a Guerra Fria. A Guerra Fria para o Ocidente nada mais é do que a guerra contra o comunismo. Guerra contra o comunismo. E quem é representante do comunismo? A União Soviética. Então, logo após a Segunda Guerra, já entramos no período da Guerra Fria. O Oriente Médio passa a ter importância, o que nós falamos agora? Estratégica. Por quê? Geográfica e petróleo. O mundo ainda hoje é movido à base de petróleo. O sistema energético global ainda é movido a petróleo. Tem alternativa hoje do carrinho elétrico, tem alternativa hoje do gás, mas ainda é o petróleo. Mas é o petróleo, né? Plano de partilha da ONU. Os Estados Unidos apoiam o plano da ONU para dividir a Palestina em um Estado judeu e um Estado árabe. Esse apoio fortalece a relação com o movimento sionista. Isso é importante, esse nome é importante a gente gravar. Movimento sionista. É o movimento do judeu para poder ter aquela sua porção de terra e poder ter a sua dignidade, a sua identidade como Estado, como povo, né, inviolável. Sim. Né?
E a criação do Estado de Israel, já falamos em 48, então declara a independência, os Estados Unidos reconhecem o novo Estado imediatamente. E aí tem o início daquelas guerras que nós já falamos, e os Estados Unidos, é aí que nasce esse elo que perdura até hoje. Ali já nessas guerras pós fundação do Estado de Israel, os Estados Unidos já começam a fornecer apoio político, e depois militar, e depois financeiro. Então, por quê? Porque eles são muito bonzinhos? Não acredito nisso. Acredito que seja por as questões mais óbvias, estratégica e ideológica. Tem aquela questão já foi um país, né, considerado uma nação cristã, né, e eles guardam aquela promessa do Gênesis 12, abençoarei, te abençoarei, amaldiçoarei, né? Mas tem a questão da geopolítica tem isso também envolvida.